Bem-vindos de volta, estamos então no Windows 8, estamos na parte das configurações do nosso sistema operativo. Aliás, é uma das principais funções que nós temos a fazer no nosso sistema operativo, é principalmente configurá-lo e depois usá-lo como base de suporte à instalação de aplicações que depois poderão permitir-nos criar a produtividade que nós pretendemos, ok? Ora, um dos aspectos que nós temos aqui a partir do Start Screen é a possibilidade de acedermos aqui ao Settings e ao PC Settings. E no PC Settings já explorámos aqui algumas ideias relacionadas com o Personalize, Start Screen, Account Picture, etc. Já vimos aqui como criar utilizadores. Aqui depois temos um conjunto de outras opções que, de uma forma genérica, são relativamente superficiais. E, portanto, quando falamos de PC Settings, estamos a falar de um conjunto de configurações que podem ser, de certa forma, alteradas pelos utilizadores mais superficiais, e quando digo mais superficiais são aqueles utilizadores que não vão muito aprofundadamente alterar o comportamento do seu computador, e neste caso temos aqui o que diz respeito às notificações, podemos desligar ou ligar as notificações, podemos ter as notificações no lock screen, ou então que seja emitido um som com as notificações, e depois temos aqui o controle individualizado de cada aplicação que irá emitir ou não notificações. Okay? À medida que vamos instalando algumas aplicações da Windows Store que estão preparadas para apresentar notificações, elas vão ser apresentadas aqui nesta lista e nós podemos ligar ou desligar o facto dessas aplicações emitirem ou não notificações. Normalmente as notificações são pequenos retângulos com informação que surgem no canto superior direito, ok? A informar que ou que recebemos um novo e-mail, ou que foi disputado um novo evento do calendário, ou que foi enviada uma nova mensagem, etc, etc. Depois temos aqui o Search, a forma como o Search se comporta, neste caso, ok? Nós podemos apagar todo o histórico do Search, ok? Temos aqui o Show the Apps I Most Often at the Top, isto é, sempre que utilizamos o mecanismo de Search, aquele que nos permite escrever o nome de uma aplicação e ela ser apresentada, temos aqui como filtro o facto de nos ser apresentado sempre no topo as aplicações que foram executadas mais vezes, ok? Deixar que o Windows nos faça algumas sugestões, está aqui por defeito On. Depois temos aqui algumas opções relacionadas com as aplicações Metro Style ou as aplicações Windows Store, usá-las como fonte de fornecimento de informação a partir do Search. Portanto, nada de muito aprofundado, ok? Temos aqui o Share, neste caso mostrar aplicações no topo da lista, etc. Temos aqui o Mail, as pessoas, o SkyDrive, portanto, usar estas aplicações para partilhar conteúdos com outros utilizadores. Como podem reparar, não há aqui grande tipo de configurações, apenas ligar e desligar, etc. Depois no General temos a possibilidade de alterar o tipo de tempo, ok? Ajustar o tempo em termos de 24 horas ou 12 horas, etc. A alteração o salto de uma para outra aplicação, isto é, permitir alternar entre aplicações recentes, por defeito está On. Nós podemos ver aqui que, por exemplo, se eu abrir o desktop e carregar na tecla Windows, eu regresso ao desktop, e se eu voltar a carregar na tecla Windows, eu vou regressar ao desktop, eu estou aqui no desktop, teclo a tecla com o logo Windows para regressar ao Start Screen, e uma vez que o desktop é uma aplicação que eu tenho aqui aberta, se eu pressionar novamente o botão do Windows, eu regresso aqui. Ora, se nós vamos aqui buscar aqui o desktop, ok? Vamos aqui fechar o desktop, vamos aqui ao PC Settings, ok? PC Settings, vamos aqui ao General e vamos aqui ver o Switch Between Recent Apps. Eu vou desligá-lo, ok? Não há tecla para gravar e vamos então testar novamente aqui, ok? Cá está, regressamos ao Start Screen,
cá estamos no desktop. Portanto, há aqui um conjunto de opções que nós apenas iremos verificar as suas funcionalidades se formos testando, e eu chamo a particular atenção para que a maior parte das configurações que alteramos aqui não afetam de forma alguma a performance do nosso computador, ok? Não são configurações demasiado avançadas. Temos aqui o spelling, language, as preferências de linguagem. Nós, neste caso, temos aqui o facto de podermos escolher o teclado e o layout em português. Podemos adicionar línguas e podemos utilizar até o Windows Update para ir selecionar pacotes de línguas, ok? Como podem ver, então, aqui no Change PC Settings temos depois o Privacy. Como veem, muito poucas informações também sobre os devices, são os dispositivos que temos aqui conectados ao nosso PC. Facilidades de acesso para utilizadores que têm mais dificuldade. Por exemplo, podemos aqui gerar o alto contraste, ele vai esperar alguns instantes e vai criar aqui um ambiente muito mais austero, neste caso para que o utilizador tenha uma percepção dos elementos de uma forma mais simples. Ok, temos aqui a possibilidade de adicionar o narrador, etc. Sincronização das settings é um aspecto importante e que é a novidade do Windows 8, que é a possibilidade de nós mantermos aqui estas configurações, isto é, se nós estivermos a utilizar uma conta de utilizador baseada na Microsoft, nós podemos aqui definir estes settings, e se depois regressarmos a outro computador que tem a mesma conta de utilizador, o que pode acontecer, no mínimo, é que demora um pouco mais de tempo, alguns segundos mais, a abrir a minha conta, porque ele vai contactar com o site da Microsoft no sentido de ir buscar informações sobre a minha personalização, ok? Portanto, estes dados que eu aqui defino, uma vez que estão sincronizados com a minha conta de utilizador, são registados também online para que eu, quando entrar noutro computador com a minha conta de utilizador, possa automaticamente ter um ambiente de trabalho organizado mais ou menos da mesma forma. Okay? Depois temos aqui um Home Group, Sharing Settings, não vamos falar sobre isso, e depois temos o Windows Update, e como podem reparar aqui, o Windows Update permite-me fazer um check for updates now, ok? E portanto, genericamente permite-me dizer, bem, vai buscar agora atualizações, porque eu estou à espera das atualizações. Portanto, nada de muito aprofundado, ao contrário do que acontece, por exemplo, quando eu vou aqui ao desktop e acedo novamente ao painel de controle, ok? Quando eu acedo ao painel de controle, aí sim nós temos acesso aqui a um conjunto muito vasto de funcionalidades. Este é o aspecto normal que já era por defeito no Windows 7. Se eu alterar aqui para, por exemplo, Large Icons, nós podemos ver aqui então os diversos campos onde eu posso definir coisas tão vastas como o som, a minha região, alguns aspectos do sistema, os aspectos relacionados com energia, com a rede, com o sistema em si próprio, com o Windows Defender, etc, etc. Aqui sim as alterações são mais aprofundadas, e por esse mesmo motivo elas podem produzir diferentes tipos de comportamentos no meu sistema operativo. E portanto, genericamente, isto foi mais uma visão muito superficial sobre a forma como nós podemos brincar um pouco com o Windows 8, isto no que diz respeito à utilização dos settings que nós podemos assistir aqui no PC Settings.